Muito boa noite a todos. Estamos mais uma vez se reunindo aqui na Casa de Solidariedade, na live da Casa de Solidariedade. É o momento onde nós vamos nos reencontrar, onde estaremos sintonizados. Aos poucos os colegas, os companheiros vão chegando. Nós vamos entrando numa sintonia, né? Pois já estamos numa afinidade já na nossa casa bendita. Que Deus possa nos iluminar na noite de hoje, para que possamos ter um encontro onde é mais uma oportunidade de nos ligarmos à Casa de Solidariedade, de nos ligarmos aos companheiros, nesse momento em que estamos um pouquinho mais em nossos lares, um pouco mais reflexivos, que Deus ilumine, abençoe e proteja os nossos corações. Hoje teremos alguns recados. Gostaria de agradecer a presença de todos, mas eu queria lembrar que a Casa de Solidariedade é muito grata a cada um que colabora com a sua cesta básica, a cada um que auxilia nesse trabalho, seja numa doação, seja dando um alimento, levando até a casa, seja fazendo um auxílio, um depósito na conta da Casa de Solidariedade para a compra dos alimentos. Essas famílias estão sendo assistidas graças à sua doação, graças ao carinho, à lembrança de vocês que estão sendo padrinhos dessas famílias nesse momento de pandemia, em que as coisas aumentaram, mas que, ainda bem, que graças ao seu auxílio, ao suporte e à credibilidade que a Casa de Solidariedade tem, nós continuamos realizando esse trabalho e nunca faltou nada. Que continue assim, que nesse momento nós possamos se lembrar do nosso próximo, continuar auxiliando, porque a cesta básica subiu bastante o valor, tá? Hoje está em R$ 82. É uma cesta bem generosa que cada um recebe. Eu só estou lembrando porque é muito gostoso, é uma maneira de estarmos também conectados, né? Uma tarefa em que já era realizada antes e ela continua a acontecer, assistindo e auxiliando a todos. É uma maneira da Casa de Solidariedade estar presente também, levando o alimento para as pessoas. Agradecer aí a presença de todos que estão chegando. Queridos amigos, vamos hoje fazer uma prece, pedir que, independente do momento que você esteja vivendo, se ligue, se imagine na solidariedade, nessa palestra bendita que o Charles vai fazer para a gente. Nós vamos agora fazer uma oração em gratidão, realmente com muita, muita gratidão à Casa de Solidariedade por fazer parte de nossas vidas e por continuar conosco. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, por ter colocado em nossos caminhos essa bênção chamado que nós juntos realizar esse momento de reflexão e de pandemia, sintonizados com o bem, com o aprendizado do amor, se ligando nos momentos com a Casa de Solidariedade, por uma luz de carinho, de muito amor, vai até o lar de cada um de nós. Nossa infinita misericórdia, que Jesus, o nosso Deus, continue sempre. Nós possamos abrir o nosso coração nesse momento para que possamos nos ligar com a Casa de Solidariedade, que possamos sintonizar com essa palestra bendita que será realizada hoje, que Jesus ilumine, como sempre fez com o nosso companheiro Charles, como sempre fez com essa casa bendita, para que nós possamos absorver ao máximo desse encontro abençoado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, mas ensina-nos a perdoar com a mesma intensidade e força com que nos perdoa. Livra-nos da prática do mal e da continuidade dele. Graças a Deus e graças a Jesus. Estamos novamente reunidos. Chamar o nosso companheiro Charles, que está chegando. Seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus continue a iluminar nesse novo ciclo da sua vida. Boa palestra.
Peço que todos prestem atenção e vão postando as perguntinhas, vão participando, vão colaborando. Um abraço, boa palestra, viu? Seja bem-vindo, Charles. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Primeiro, agradecer mais uma vez o convite que foi estendido pelo André, a todo o corpo aí de trabalhadores da Casa de Solidariedade. Agradecer a Cris também, que está o Beto, que está no suporte aí para que tudo isso que vocês estão vendo aconteça. O Wellington, nessa brilhante prece. E a proposta, na verdade, da noite de hoje, é a gente fazer uma reflexão da importância da Bíblia. Né, a gente, pelo fato de abraçar a doutrina espírita, não é algo que é muito comum. Né? E antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que as reflexões que a gente for apresentar aqui é uma coletânea dos estudos do Haroldo Dutra. Não tenho mérito nenhum, né, nessa proposta. O que eu fiz foi, né, pegar alguns pontos que eu achei super interessante. Então, vocês podem ver a íntegra do material que a gente vai estar passando hoje aqui na internet, lá no canal do Haroldo Dutra no YouTube. É um excelente expositor, muito mérito, até porque também ele é tradutor da Bíblia. Né? Então, ninguém melhor que ele para, né, trazer informações assim no cunho à luz da doutrina espírita. Mas vamos lá. E antes de mais nada, agradeço a recepção de todo mundo que está comentando no Face da casa. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo quem é que tem Bíblia em casa? Quem é que tem a Bíblia? Quem é que tem, né, quem é que já leu a Bíblia? Né, o que a gente tem de, né, comentar aí, porque, né, não é muito comum no nosso meio espírita. Mas o que é a Bíblia, pessoal? Se a gente for parar para pensar, a gente pode trazer aí para o nosso cotidiano a seguinte situação, né, para a gente começar a entender o que é a Bíblia. O sujeito estava vivendo a vida dele lá, de repente ele tinha alguma experiência, ele tinha, né, presenciava alguns acontecimentos e de alguma maneira ele pegava aquilo lá, escrevia, deixava registrado, né, as reflexões dele acerca daquilo que ele estava passando. Né? Então, antes de mais nada, a gente tem que entender a Bíblia como um registro. Né? Até porque a gente não tinha naquela época as facilidades que a gente tem hoje. WhatsApp, Facebook, internet, Xerox, não tinha nada disso. Né? Então, a Bíblia, a proposta, na verdade, se a gente for analisar, né, por esse primeiro prisma, é uma forma de registro. Tá? Né? E é algo que está muito distante da gente. Né? Está muito distante da gente. E é uma reflexão que eu faço, porque pelo fato de a gente ser espírita, não é muito comum. Quem aqui já leu a Bíblia? Né? Eu li alguns trechos, mas parar para ler, né, a Bíblia eu nunca fiz. Né? Até porque é uma literatura, por mais que a gente tenha várias edições, não é uma literatura fácil. Né? É algo que está fora do nosso contexto. Aí eu pergunto para vocês, mas realmente existe problema? É algo tão distante assim? Se a gente for parar para pensar, os filmes que a gente gosta, as séries que a gente gosta, Guerra nas Estrelas, Game of Thrones, é tudo se passa em épocas bem, bem remotas, né? Não é algo que, né, tá no nosso cotidiano, tá? Então, dentro dessa proposta, eu queria trazer para vocês que, na verdade, o fato não é ter algo distante. Né? Vale a pena lembrar que, né, o erro não está aí. É justamente a gente entender a Bíblia, né, como algo que, né, traz uma reflexão para todo mundo. Né? Vale lembrar, né, que a Bíblia ela foi escrita com muito sofrimento, muita dor, né? Foram experiências em consideração. Muitas pessoas utilizaram a Bíblia, né, de forma violenta,
Veja os exemplos, por exemplo, das cruzadas, né, das guerras santas, né? Então, utilizar a Bíblia como pretexto, né, para infundir ideias totalmente diferentes do que a proposta, né? Então, a conquista, modificamento do coletivo. Então, tudo isso a gente tem que, né, levar em consideração. Vale a gente lembrar também, né, dentro da nossa reflexão, que a Bíblia nada mais é do que a literatura de um povo, né? É por meio dela que expressa a alma religiosa, né? E isso foi construído ao longo dos séculos, né? A gente tem que levar em consideração o quê? Quando a gente pega a Bíblia, aí o Velho e o Novo Testamento, a primeira ideia que a gente tem, o que que é? Que de repente isso tudo foi feito de uma vez só, de um volume único, né? A gente tem a impressão de que, né, estava lá, né, a pessoa, né, sendo inspirada por Deus, né, falando no ouvido dele, ele chegou e falou assim, ó, senta aí agora, fulano, né, e presta atenção porque agora eu vou contar tudo. E foi dessa forma que aconteceu? Não, não foi, né? A gente tem que levar em consideração o quê? A Bíblia, ela é uma coletânea de livros, são vários livros, né? São mais de 60 volumes, tá? Então, se a gente for pegar o primeiro livro, né, que seria a Gênesis, até o último, que é Apocalipse, né, são mais de 60 volumes. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, o que que é? A distância do primeiro livro, igual eu estava comentando para vocês, para o último, tem aí pelo menos 2.000 anos de diferença. 2.000 anos de diferença, né? Ah, mas o que é 2.000 anos? Né? Fazendo um paralelo, é só a gente parar e refletir o seguinte: a gente lembra de Santo André há 500 anos atrás, né? 500 anos atrás nem existia Santo André, né? Vamos pegar mais para a próxima. A gente lembra como é que era aqui Santo André há 100 anos atrás? Era uma sociedade completamente diferente, né? Totalmente diferente daquilo que tem, né? Daquilo que a gente tem hoje, tá? Então, e foi o seguinte: esses livros, esses registros eram escritos, né? Mas o que a gente tem não é escrita definitiva. A gente tem que levar em consideração que esses livros da Bíblia foram consolidados ao longo de anos, ou seja, foram revistos, né? Então, alguém escrevia lá né, a Gênesis, aí depois alguém lá revisava, não, é isso aqui, né? Para vocês terem ideia do que a gente está falando, a própria Gênesis, se a gente for levar em consideração, ela foi consolidada aproximadamente entre 1.300 a 1.200 anos antes de Cristo, né? E o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, só foi consolidado 98 anos depois de Cristo. Então, olha a distância temporal que a gente tem que levar em consideração quando a gente está lendo a Bíblia, né? Quantas vidas, quantos costumes se modificaram ao longo desse tempo, tá? Outra questão, né? A forma como era feito esse registro. Se a gente for fazer uma comparação assim, pegar dois exemplos básicos, os escritos de Levi e o evangelho do apóstolo Paulo, do apóstolo João, por exemplo. Levi era o tipo de cara que Jesus estava falando, ele estava anotando ali praticamente que de forma simultânea. Jesus estava falando e Levi estava escrevendo, né? Já o evangelho de João, não. O evangelho de João foi escrito depois de aproximadamente 50, 60 anos dos escritos de Levi. Então, veja, se eu pedir para você contar hoje o resumo né, de todos os jornais que apareceram na televisão, você vai me contar de uma forma. Se eu pedir para você contar o registro do dia de hoje, daqui a 50 anos, vai acontecer da mesma maneira? Não vai. 60 anos não passa impunemente. Né? Então, a gente também tem que levar em consideração a forma como foi registrado, né? Porque são memórias. Se a gente for parar para pensar, são memórias, né? Então, foram escritos ao longo de séculos e hoje a gente tem a facilidade de que está tudo reunido numa coletânea só. Você vai ter ali, né, vários volumes, né, entre o Velho e o Novo Testamento, mas tudo reunido num único fascículo, né? Fora que o seguinte, ó,
a, a gente tem que levar em consideração o quê? Ah, dentro dessa consolidação. Quer ver um exemplo? E eu gosto de trabalhar bastante com exemplos, e o Haroldo dá esse exemplo, achei fenomenal. Bem próximo da gente aqui, Parnaso de Além Túmulo. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, desse livro, né, que foi o primeiro livro do Chico Xavier. Foi editado ali por volta de 1930, 31 pela FEB. Hoje, se você for pegar o Parnaso de Além Túmulo e for ler, com certeza absoluta não vai ser o mesmo livro da época que foi lançado lá atrás, né? Vale levar em conta que Emmanuel, ao longo desses anos, foi adicionando poemas, poesias, até a gente ter a versão final, que depois não teve mais alteração, né? Então, isso a gente traz para o contexto da Bíblia, né? Que é um livro, assim, que data, né, de muito mais tempo, né? Então, a gente, né, tem que levar isso em consideração com os textos bíblicos também, né? Esse processo de estabilização é de ter durado 600, 700 anos, tá? Então, muita coisa se modifica. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, e eu achei interessantíssimo, pessoal, não tem nenhum texto mais, não tem um original da Bíblia. Não tem nenhum volume guardado lá no Vaticano, no templo, na Arca Perdida. Perdão. Por quê? A proposta, na verdade, não é essa. O que a gente vai ter são alguns achados arqueológicos. E esses achados arqueológicos são cópias. São cópias. Né? Vale lembrar que a gente está falando, vamos pegar a questão do Novo Testamento, voltando 2000 anos atrás. A gente não tinha as facilidades que a gente tem hoje, igual eu já comentei aqui. A gente não tinha câmera fotográfica, a gente não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, né? Então, por exemplo, quando chegava uma carta de Paulo, né, numa das igrejas, como é que o pessoal fazia? Né? O pessoal, né, pegava aquela carta, né, vale lembrar que naquela época nem todo mundo também sabia nem ler nem escrever, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, ou seja, o acesso às letras era totalmente diferente, né? Então, o pessoal pegava essa carta e pedia, né, para os copistas fazerem a multiplicação desses registros, né? Vale lembrar que a gente está falando de um processo extremamente profissional, era algo que era caro, né? Então, né, corria o risco de repente, o papel, a tinta para você fazer a multiplicação disso era algo caro, né? Então, vale levar isso em consideração também. Então, o pessoal pegava, já que era caro, era mais fácil você pedir para alguém que era profissional, que a profissão do cara era aquela, fazer uma cópia e multiplicar. E assim foi sendo, né? Foi indo, perdão, né? Foram se multiplicando esses registros, né? E se espalhando. Então, né, tinha a carta do Paulo aqui hoje, fazia a cópia, ia para outro lugar, pegava essa cópia, chegava lá, multiplicava. E assim, essa foi entre aspas, a tática da espiritualidade para multiplicar as escrituras, né? Então, hoje não tem nenhum registro, né, nenhuma Bíblia oficial, né, ou aquelas teorias da conspiração que a gente vê, por exemplo, naquele filme lá do Código da Vinci, que tem um livro que não foi escondido, que Jesus teria tido um caso com Madalena, que é uma total deturpação, né, é uma mistificação, porque você está querendo medir Jesus com a sua régua, né? E na verdade não é isso que acontece. É algo que está muito além da gente a compreensão, né, de toda a missão que envolve Jesus nesse sentido, tá? E fora que também, né, fazendo aí um exercício de comparação, por exemplo, né, e para ver como foi útil, né, como foi válido essa comparação, essa prática das cópias. Tem alguns registros de Aristóteles, por exemplo, os pré-socráticos, a gente vai ter quatro cópias, duas cópias, né? Ou seja, já pensou se a gente tivesse a Bíblia, todo o fascículo, seja o Novo Testamento, o Velho Testamento, na mão de uma pessoa, na mão de uma organização, o perigo que isso ia ser, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente está lidando com seres humanos, então a disputa do poder está, né, presente desde que o mundo é mundo,
né? E essa, literalmente, não foi a ideia, né? Não foi o que a gente viu ao longo dos anos, né? Então, tanto é que se a gente for perguntar aqui, novamente, trazer para o meio espírita, né? Cadê o original do Paulo e Estevão? Está aqui perto, foi publicado, há 60 anos atrás, praticamente, né? Não tem, foi queimado, né? A psicografia original foi queimada, né? Então, olha o perigo, né? Se você não tem isso copiado em larga escala, você teria perdido aí, né, toda essa vivência, todos esses registros feitos pelos apóstolos, né? Fora que também, assim, ó, queria convidar vocês para fazer outra reflexão, né? Um exercício, na verdade. Se a gente for comprar hoje na papelaria aí um livrinho e começar a registrar ali todos os nossos dias, a partir de hoje em diante, né? Você vai lá, né? Faz o seu diário, né? Então você vai registrar suas atividades lá, o que de mais importante aconteceu, né? Você vai conseguir registrar tudo na essência? Não consegue. Você vai registrar os pontos principais, né? O que você lembrar, né? Mas veja, próprio Santo Agostinho, ele recomendava esse tipo de exercício de, por exemplo, a gente se desculpar, né? Refletir, até quando às vezes a gente ofende alguém de forma sem se perceber, sem se dar conta. Então, veja, se você está anotando ali diariamente as suas atividades, você ofender alguém sem querer, que você não se deu conta, como que você faria esse registro? Né? Como que você faria essa anotação? Né? Não tem como. Então, na verdade, você ia precisar do seu registro, do registro da sua mãe, do seu filho, da sua esposa, juntar tudo para tentar entender o que aconteceu naquele dia, né? Então, isso a gente também tem que levar em conta, né? Então, se a gente for pegar as 4 biografias do Cristo ali que estão presentes na Bíblia, que vai ser ali o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E ali todos os escritos do Novo Testamento, vai estar presente todo o pensamento e a vida de Jesus? Não vai, né? Então, a gente tem que levar em consideração também o quê? Que, né, nem os apóstolos que conviveram boa parte do tempo com Jesus, mas não conviveram toda a vida de Jesus, né? Vale lembrar que o apostolado ali foi por um período de alguns anos determinados, não foi a vida inteira de Jesus, né? Então, essa distinção a gente também tem que fazer, que o que está presente ali na Bíblia? É o diário ou a vida do missionário? Né? Então, a gente tem que levar em consideração que aquilo ali é o diário. E eu acho que é aí que cabe a diferença do espiritismo para as outras religiões, né? A gente se afastar desse entendimento errado da Bíblia, né? Pois tem algumas correntes que acreditam que Jesus é o que está na Bíblia. Toda a Bíblia é Jesus. E não é assim que funciona. Ali somente a gente tem um livro. Não, a gente não está desmerecendo a importância da Bíblia. Não é isso, né? Mas Jesus não é a Bíblia, né? A gente vai ter ali um apanhado principal. E a gente também tem que tomar o cuidado para não fazer a mesma coisa com a doutrina espírita em relação a Kardec, né? O movimento aqui né, de a gente entender que, por exemplo, Kardec é só o livro dos espíritos, são só as obras da codificação, não, porque a gente está falando de um missionário, né, que abraçou esses objetivos, que teve muita dedicação, muito sofrimento, né, para construir tudo isso que a gente tem hoje. Então, e de certa forma, se a gente, né, isso foi passado de geração para geração, né, meu bisavô passou para o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim. Então, quer descobrir toda a verdade, está aqui na Bíblia, né? Então, de certa forma, se você for levar a vida dessa maneira, você consegue entender, por exemplo, quando aquele muçulmano chega lá com o exército dele na biblioteca de Alexandria, que até então era o local com maior quantidade de registros históricos, de anotações, chega e pergunta para a pessoa que tem lá:
tem alguma coisa aqui nessa biblioteca inteira que não está no Alcorão? Né? Aí o que você responde? Se você responde que sim, ele te corta a cabeça. Né? Se você responde que não, né? Então ele mesmo já respondeu, não tem. Por quê? Porque se tiver, tá errado, tá em desacordo com o Corão. Então pode pegar essa biblioteca e queimar tudo. E ali a gente tinha registro da Grécia Antiga, do Platão, Aristóteles, como a gente comentou. Então, de certa forma, você perdeu aí pelo menos 5.000 anos de evolução, né, intelectual da humanidade, né? Justamente pelo fato de você entender que na Bíblia, no Alcorão, você tem essa visão de que a verdade está toda ali e é para sempre. Né? Então a gente tem que levar em consideração o contexto histórico que esses livros foram escritos, a importância, né, da vivência que essas pessoas, que esses missionários tiveram. Né? Então, e se a gente for parar para pensar, a doutrina espírita traz essa reflexão para a gente. Quer ver outro exemplo? Se a gente perguntar lá, né, e é uma pergunta que todo mundo sabe a resposta lá do Livro dos Espíritos, que é a 621. Se a gente perguntar, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Né, na consciência. Né? Aí a pergunta seguinte, 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Olha a resposta. Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Né? Então, em todos os tempos, a gente teve pessoas com essa responsabilidade, né, de levar a palavra de Deus. Né? Então, todo esse tempo a gente teve, né, missionários, na própria acepção da palavra, né, com essa responsabilidade. Tanto é que se, novamente, a gente fazendo um acompanhamento aí dentro daquilo que está proposto, né, a gente pega na Gênesis, né, novamente, lá o primeiro livro, né, se a gente for parar e ver a religião dos patriarcas, a gente pensa que esse pessoal, eles estavam se reunindo em igreja, em templo. Não, naquela época não tinha nada disso, né? Falava com Deus e não sei o que, a gente dá um desconto aí para essa narrativa, né? Mas esse pessoal se reunia em família, ao redor da mesa, né? Então, era ali, chegava, né, o parente, o vizinho, um amigo, se reunia, conversava, falava as impressões e você estava trocando. E aí, fulano, como é que você está? Né? E você, Beltrano, como é que tem passado? E o que você tem feito da vida? Como é que está não sei o quê? Então, isso, né, é a religião. Essa questão do formalismo, né, foi tida muito tempo depois com as crenças, com essa questão dos ensinos teológicos que não tem nada a ver com a Bíblia. O conceito da Bíblia é justamente, né, de trazer para o íntimo de cada um reflexões que cada um teve e foram importantes para a sua vida. Tanto é que, se a gente for parar para pensar, Jesus ali, quando já estava, né, já estava sabendo do fim, do que iria acontecer com ele, o que ele faz com os apóstolos dele? Chama todo mundo, né, para comer junto com ele, né, que foi a Santa Ceia. Né, e ele diz, fazei isso em minha memória. Né? Então ele estava compartilhando ali com os amigos dele, né, aquele momento importante. Né? Então, sabe, é isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente lê a Bíblia. Né? Então, né, a gente fazer essa distinção, o que é mais importante, o missionário ou aquilo que ele escreveu? É a somatória de tudo. Né? A vida é maior que aquilo que você escreve. Né? Não é a Bíblia, aquilo que está na sua mão. Né? A gente está falando ali da vida de centenas de missionários, né? De pessoas que abdicaram de estar com família, de abdicaram muitas vezes do conforto do seu lar, né? Da sua casa, dos objetivos pessoais para levar, né, uma missão adiante, de preparar todo o terreno para a chegada do Cristo. Né? Então, né, quando a gente for
abrir algum livro desse para ler, para fazer uma reflexão, que a gente leve isso em consideração, né? Ali vai estar um resumo de missionários que viveram 70, 80, 90 anos. A gente está falando de vidas, né? Então, são verdades que foram trazidas, a gente tem que procurar adaptar isso para o nosso tempo, né? E até é algo que eu estava comentando e agora trazendo para o nosso meio espírita, não que em nenhum momento a gente tenha saído disso, né? Mas eu estava comentando com a Rosana, que é a minha colega de segunda-feira lá que ajuda, né? Na verdade, eu que auxilio a Rosana no primeiro ano, né? Da dificuldade que a gente tem de estudar, né? E a gente não fazer, de repente, essa reflexão, sabe? Hoje a gente tem uma série de facilidades que esse pessoal de 1.000, 2.000, 3.000 anos não tinha acesso, né? Então, a importância do estudo, de a gente não ser só espírita de Evangelho e Livro dos Espíritos. Poxa, a gente tem 5 obras, né? Quem é que comenta aqui depois aqui embaixo, né? Quem é que tem todas as 5 obras da codificação, né? Quem aqui já leu a Gênesis? Sabe do que trata a Gênesis? Né? A formação do mundo, né? O entendimento à luz da doutrina espírita. Quem aqui já leu Céu e Inferno? Né? Fala sobre a justiça à luz da doutrina espírita. A gente tem em algumas casas espíritas, e assim, a espiritualidade conta com o trabalhador sempre que disponível, mas a gente às vezes vai procurar em lugares distantes, por exemplo, em obras, internet, dúvidas sobre trabalho mediúnico, e esquece de ler o livro dos médiuns. Esquece de ler o livro dos médiuns, né? Deveria ser a nossa fonte ali de informação, né? Então, sabe, a gente tem que procurar ter esse cuidado, né? A gente vê que, de repente, o movimento espírita, né? Antigamente se falava que espírita estudava muito, mas a gente vê que a gente também está caindo nesse comodismo de trabalhar só o evangelho, fazer evangelho no lar, que é super importante, não pode deixar de fazer, mas tem que procurar estudar, ler as outras obras da codificação também, né? Senão a gente vai cair no mesmo erro, né? Então, para a gente poder encerrar aqui, né, o evangelho é Jesus, né? É aquilo que diz a pergunta 625. Ele é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Só que aqui está a nossa diferença em relação às outras crenças, às outras religiões que são dignas do nosso total respeito. Mas para a gente, né, Jesus é Espírito. Jesus está aqui, sempre esteve conosco, né, e continua circulando. A gente tirou aquela áurea de mito, né, e ele continua trabalhando, né, e desejando o nosso bem entre nós. Tá? Então, essa é a reflexão que a gente queria trazer para a noite de hoje, né, a importância da Bíblia, o nosso entendimento, né, acho que essa grande contribuição do Haroldo, como eu coloquei para vocês também, quem tiver depois interesse, vale a pena conferir os vídeos na íntegra, né, e para a gente poder encerrar, vamos fazer uma prece, como é de praxe aqui nas nossas apresentações, legal? Podemos fazer a nossa oração? Mestre Jesus, queridos amigos e mentores espirituais, agradecemos mais uma vez pelo convite, pela proposta de reflexão na noite de hoje, e rogamos que os nossos mentores, os nossos benfeitores espirituais estejam ao nosso lado, que possamos enviar as nossas energias, os nossos pensamentos positivos à Casa de Solidariedade, que apesar de estar fechada ao público, possa também, né, sentir essas nossas boas vibrações, possa auxiliar a espiritualidade que está lá, sempre presente, desenvolvendo a rotina normalmente das atividades, e possamos nos entender, possamos ter esse ânimo de continuar estudando, melhorando, né, as nossas informações, mas acima de tudo colocando isso em prática na tua seara. Que as tuas bênçãos, que as tuas alegrias possam ser constantes nos nossos dias. Que assim seja, graças ao Mestre Jesus e graças à espiritualidade amiga. Agradecer ao nosso irmão. Obrigado, viu? Maravilhoso, maravilhosas reflexões. Realmente aí
que a gente vai continuar se esforçando um pouquinho mais, né? Para não deixar passar em branco essa oportunidade que hoje tem de acesso a tanta leitura e a tantas palestras, sejam livros digitais, como a gente precisar, né? Muito grato mesmo pelas suas palavras. Agora eu gostaria de convidar todos a estar participando. Ó, a Vilma comentando aqui conosco. Muito bom ouvir sobre a Bíblia. Sempre foi para nós um livro sagrado. Nunca li, mas já ouvi muito sobre ela. E hoje estou aprendendo um pouco mais. Charles, um assunto diferente, abrindo grandes curiosidades. Obrigado pelas suas explicações, meu irmão. Obrigado, Vilma, participando, sempre conosco, né? E... Quer falar, Charles? Acho que é sempre a gente não perder esse espírito de explorador, né, Wellington? De tentar descobrir. Acho que a gente tem tanta literatura no meio espírita, mas às vezes falta a gente retomar para a fonte, né? Então, vale a pena, de repente, né, ainda mais agora, esse período que a gente está vivendo, pega um momento em casa, abre lá o Novo Testamento. Hoje a gente tem os evangelhos aí, né, de Mateus, Lucas, João Paulo, né, com o entendimento do Emmanuel também, eu acho super interessante, né, acho que a editora, aí eu não me falha a memória agora, mas acho que é a FEB, né, então tem os fascículos separados com as escritas, é muito legal, sabe, a gente não pode perder esse espírito de estar sempre se redescobrindo. O Evangelho de Jesus é o maior manual do relacionamento que já existiu e é sempre atual. Sim, sim. Verdade. Ó, a Lu fez uma pergunta para nós. Como é importante o exemplo do Cristo, já que temos tantas versões? Então, legal essa reflexão, porque a gente falou da questão das cópias, né, em determinado momento. E, assim, como que a gente levaria em consideração o que eu devo seguir? Né? E o bom de a gente ter várias cópias é justamente isso. Né? São várias versões, então quando a gente tem dúvida, a gente comparar uma com a outra. E a gente vai ver que no fundo, no âmago mesmo, né, é a mesma mensagem. É a mesma mensagem. Né? Então, né, é a questão de você procurar trabalhar a união, a simplicidade, né, a questão da caridade, que é muito presente aí no meio espírita, né, então fica isso para a atitude mesmo. Né? Agora, lógico, né, a questão da boa intenção deve ser sempre levada em consideração, mas chega um momento que você tem que procurar, né, refinar, se melhorar. Né? Então, o estudo vai ser sempre bem-vindo. Né? A gente não pode perder nunca isso daí, né, de consideração. E Jesus é o evangelho, como a gente acabou de colocar. Né? Não adianta também eu ter um compêndio de livros em casa e não abrir a porta do meu coração quando alguém está necessitado, alguém da família, desconhecido, enfim. Então, é procurar equilibrar, né, as duas vertentes, né? Atitude com informação. E às vezes essas versões diferentes é justamente para atender os tempos diferentes, né? Sim, sim. Olha que pergunta legal, Wellington. Por que é tão difícil interpretar a Bíblia? Né? Aí eu respondo com outra pergunta. Né? Se a gente, né, que a gente está no Brasil, a gente fala português. Né? Se a gente for pegar a carta de Pedro Vaz de Caminhas e for ler, a gente não vai entender nada. Não vai entender nada, porque era outra língua que era falada na época. Então a gente tem que levar em consideração isso também. Na época ali do Novo Testamento, a gente tinha o hebraico, que era falado por alguns, o aramaico, que se eu errar, por favor, me perdoe, mas se não me falha a memória, o aramaico, o hebraico era no Velho Testamento. Na época de Jesus, até por conta do pessoal ter fugido do Egito, era falar do aramaico, né? E o grego, né, que era como se fosse o inglês da época. Então, imagina essa conversão toda de idiomas, que não muda muito em relação ao que a gente tem hoje,
Mas imagina isso nos escritos. Então, por isso que o apóstolo Paulo, quando fez as cartas para distribuir para as igrejas, fez em grego, porque era o inglês da época, né? Só que, lógico, gente, isso é difícil. Aí eu vou falar, né, a gente tem isso muito no meu espírito, eu detesto quando escuto isso. Mas Joana de Ângeles é uma literatura muito difícil. Se a gente for querer medir a régua sempre pelo bem-estar, a gente não vai para frente, né? E hoje, né, Wellington, a gente tem essa facilidade da internet, então a gente pode comparar, né? Tem um monte de canais exclusivos aí só para essa questão, né, de estudo bíblico, estudo do Evangelho, né? A FEB TV tem muita coisa interessante. Tá deu uma pausa aí, mas deve estar voltando, né? Caiu, mas está retornando. Olha os problemas técnicos aí. Deu um problema técnico, pode continuar, meu irmão. Pode continuar. Né? Então, a gente é difícil, mas não é impossível. Então, a gente nunca pode tentar trazer a régua para baixo. Né? A mesma coisa, não sei se chegou a passar, né? Joana de Ângeles é difícil. Sabe, mas o que é fácil nessa vida? Então, hoje a gente tem um monte de facilidade, a gente tem internet, a gente tem canais exclusivos de estudo, a FEB TV, né? Tem um canal do Divaldo que eu estava assistindo, é muito legal, do próprio Haroldo, do Klinger, sabe? Tem um monte de expositores que procuram facilitar essa compreensão. Basta, muitas vezes, querer ir na própria casa de solidariedade. Né? Vale reforçar aqui a importância das escolas. Terminou a escola, faz de novo, né? Porque a pior coisa, de repente, ter um trabalhador na casa, né, que faz exatamente aquilo, o oposto do que não que prega, né, mas o que está escrito lá na codificação. Né, vai dar um passo e dá um estralinho de dedo, faz um negocinho diferente. Mas eu sempre fiz assim, o meu jeito. E a doutrina é 12 espíritos. Falta muitas vezes tirar esse lado do misticismo e trazer realmente para aplicação prática, mas é esforço diário e coletivo. A gente tem um ou outro para dar suporte, né? A gente vê hoje pela atividade para acontecer, né, Wellington? Quantas pessoas estão envolvidas aqui nesse contexto? É você, é a Cris, né? É o André, é o tio Beto. Então, é um coletivo que trabalha para o bem comum, e assim deve ser nos estudos também. Com certeza, né? Acontece. Então, outra pergunta. A Bíblia tem muitos registros históricos, que é muito interessante. Na verdade, é uma colocação. E não é legal, Wellington, se você for parar para pensar, né, em alguns trechos ali, de repente você consultar um mapa mesmo, como era diferente. Né? A gente fala de Israel, mas, né, é completamente diferente a descrição de que se tinha na época para o que tem hoje. A gente vê isso, por exemplo, né, a riqueza de detalhes que Emmanuel traz para a gente no livro há 2000 anos. Né? Você se transporta para lá e é algo totalmente diferente do que a gente tem hoje. É totalmente, né, é inconcebível, né, um lugar que né, tem muita religiosidade arraigada, mas você é transportado totalmente de forma diferente do que você tem hoje. Então, sabe, é fazer esse exercício, pesquisar, de repente, os termos, as culturas, porque se você quiser viver conforme o pessoal vivia há 2.000, 3.000 anos atrás, aí entra no erro de interpretação que a gente estava falando. Né, de pensar que aquilo que era feito, né, naquela época é aplicado hoje. Lógico, as necessidades, o desejo de poder, de querer aprender, o sofrimento, isso é igual em todos os tempos. Mas as práticas são outras, né, Wellington? É por isso que hoje dizem, né? O Senhor é meu provedor e não me cairá o sinal. Boa, boa. Ele assim colocou, esse é meu parceiro, né? Grande companheira, né?
estudiosa também, trazendo para nós o que a casa sempre fez, né? A casa nos convida ao estudo, novamente se fortalecendo, está sempre montando escola, estivemos juntos em mocidade, e a gente vai cada vez mais aperfeiçoando. E para montar uma turma de estudo, quando você vê 2 coordenadores lá, não é apenas aqueles 2, é como você falou, tem muito mais gente envolvida, né? Exato. A solidariedade, ela não é simplesmente uma casa espírita, né? Ela é um educandário do espírito. Realmente é uma universidade, ela nos acolhe, mas também vai nos fortalecendo. E aí nós temos a chance juntos de aprender com coordenadores diferentes, com evangelhos que são conduzidos com o mesmo objetivo, mas cada um com um perfil onde já tem uma diretriz que foi colocada. E isso funciona muito bem, né? Isso auxilia bastante, né? Tem um livro aqui, acho que não vai dar, deixa eu ver. Bíblia, a moda da casa. Tá? É Paulo Neto o nome dele. Então, assim, demonstra muito o que você falou na sua palestra, que está colocando, não é Bíblia, a moda da casa, dá a impressão que é do jeito que você quer, não. E é para atender a necessidade de cada um, de cada tempo, de cada momento, né? E é isso que está se fortalecendo cada vez mais. Gente, tem mais perguntas? Gostariam de participar? Estamos à disposição, né, Charles? Gostaria... Vale a reflexão, né, Wellington, de, assim, não é que eu vou, depois de hoje, correndo, pegar a Bíblia e devorar de uma vez só, né, até dentro daquilo que eu andei assistindo, estudando, com moderação, sabe? Pega um trecho, reflete, por exemplo, tem muita coisa legal nessas escrituras, até questão do próprio Apocalipse, as profecias, sabe? A gente tem ideia de, né, a questão do surgimento do mundo, o papel do Adão e Eva, isso a gente até tem uma reflexão na doutrina, mas a gente levar em consideração as ferramentas que o pessoal tinha naquele tempo para tentar explicar o seu presente, o seu passado, a origem do mundo e o que viria a acontecer no futuro, né? Sabe, então, você fazer esse exercício de reflexão, de desdobramento passado, presente e futuro é algo extremamente complexo. Com as ferramentas que o pessoal tinha, então, né? Então a gente levar isso em consideração, mas vai sim a leitura, né? Super recomendado. Obrigado. Meu irmão, queria te agradecer. Obrigado pela sua alegria. Continue com transmitindo sua paz, sua confiança e esse sorriso bonito, viu? Obrigadão mesmo. A Casa Solidariedade agradece a todos e a gente fica muito grato pela participação. Sexta que vem tem mais, estaremos novamente reunidos. Que Deus ilumine o coração de todos nós. Forte abraço a todos.